Bom dia, igreja. Meu nome é Sandro Domingos. Sou pastor há pouquinho mais de 20 anos. Sou pastor dessa igreja, vai fazer 10 anos. E eu luto contra depressão todo dia, contra ansiedade. E sim, eu já pensei em tirar minha vida, já pensei em suicídio. E hoje o papo que a gente vai ter aqui é um papo muito sério. Setembro é o mês de prevenção ao suicídio, e a gente precisa falar sobre isso, porque eu entendo que o reino de Deus, Jesus diz que já está no nosso meio. Eu entendo que salvação, servir a Deus, você serve com o corpo, com a alma e com o espírito. Eu acredito que eu posso viver o melhor de Deus, não só quando eu morrer, mas nessa terra. E eu prego aqui já faz quase 10 anos, e eu vou falar para você, eu nunca sentia o que eu estou sentindo agora, assim. Eu pensei muito se deveria trazer uma mensagem evangelística, ou se deveria falar realmente, conversar com vocês daquilo que a gente precisa conversar, daquilo que ninguém aborda. Talvez você não vai ver em alguma igreja de Campinas abordar alguns temas como vamos abordar aqui durante esse mês. Eu estou com gelo no corpo, as minhas pernas estão geladas, e olha que eu não tenho problema em falar para pessoas, mas eu sinto que há uma batalha espiritual. Eu sinto que não é algo popular. Eu sinto que talvez você queria entrar aqui para sair falando em línguas estranhas, mas eu acredito que você vai sair daqui talvez como eu, chorando e refletindo na sua vida e naquilo que você pode fazer na outra vida. Então, se por acaso eu gaguejar aqui nessa manhã ou chorar, não leve isso em conta, leve em conta aquilo que Deus tem para a sua vida essa noite, nessa manhã. O suicídio, ele é uma realidade dolorosa. Talvez você, quando ouviu eu falar que eu já pensei nisso, a partir de agora eu vou tentar não falar o nome suicídio, para que o YouTube não derrube a minha live, porque eu quero que o Marcos da manhã, de manhã cedo, já edite ela, para mandar para você mandar, para você assistir de novo, ou mandar para alguém que está precisando, amém? Então, o suicídio, ele é uma realidade dolorosa, e falar sobre isso na igreja, eu acredito que seja um ato de amor. A Bíblia, ela nos lembra que nós somos um corpo, em alma, em espírito. Eu quero trazer algumas estatísticas para você aqui, preste atenção. Mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio por ano no mundo. 700 mil. Existe um suicídio a cada 40 segundos. No Brasil, existe cerca de 14 mil mortes por ano, uma a cada 38 minutos, ou seja, quando nós começamos o nosso culto, alguém já tirou a vida aqui no Brasil. Os principais grupos de risco, talvez a gente não observe, mas são jovens de 15
há 17 anos. Eu lembro que aqui no Ouro Verde, acho que é Ouro Verde, condomínio Ouro Verde, uma jovem aqui que frequentava aqui a igreja, ela tentou pular da janela para tirar sua própria vida. Porque as pessoas, elas chegam a esse limite. Talvez você, como eu ia falando, talvez você, quando eu falei para você que eu já pensei nisso, e aí você quer contar a minha história, mas eu não vou contar essa história para você, né? Mas eu cheguei a escrever não escrever, mas eu sou um pastor, apesar dos meus 53 anos, antenado. Eu gravei um áudio para minha esposa, me despedindo tudo, e aí assim, tudo preparado, tudo organizado, planejado, mas Deus mudou a minha mente, né? E eu estou aqui nessa manhã para falar para você sobre isso. Agora, por que as pessoas chegam a isso? Na realidade, nessa série de mensagens, eu vou começar ela do final, né? Em vez essa última mensagem teria que ser no final, mas eu estou pegando ela no começo, para que você entenda, para que a pessoa, quando chega nesse estágio, por que ela chega nesse limite? Porque existe que estão ligados uma coisa a outra, uma depressão profunda, que não é frescura. Se você quiser conversar sobre isso, eu vou dizer que você tem um pastor que te entende, porque luto com isso todo dia. Eu vou dizer para você que eu nunca vou chegar para você e dizer que você está endemoniado, como aprendemos antes. Eu vou dizer para você que assim como eu venço todo dia, você também vai vencer, em nome de Jesus. Então por que chegamos a esse limite? Porque existe uma depressão profunda, uma sensação de não pertencimento, às vezes um desespero financeiro, perdas, abusos, isolamento, doença mental ou ausência de esperança. Lá no Japão está acontecendo algo muito diferente. Existe um grupo de garotos de rua chamado Toyoko Kids. Não sei se você já ouviu falar nisso. Toyoko Kids são crianças entre 10 a 15, 17 anos, que estão por problemas dentro de casa. Eles estão saindo das suas casas e morando na rua. Está criando uma comunidade exatamente aqui na Toyota. Por que chama Toyota Kids? Porque eles se reúnem em um hotel que tem esse nome. E isso, de uma forma negativa, está se espalhando e virando como se uma cultura. Eles estão saindo de casa por causa de uma dor, e isso está gerando uma cultura entre os adolescentes para que venham morar na rua também. Olha que algo que é interessante aqui. Eu vou ler uma reportagem rapidinho aqui da Folha Vitoriosa. É um jornal do Espírito Santo. Pastor Luciano Estevão, um pastor renomado, anunciou no dia 13 de julho, ou seja, há 2 meses atrás, julho, que estava deixando a igreja da
a liderança da igreja, primeira igreja batista de Aracruz, no norte do Espírito Santo, para tratar de um quadro grave de depressão. E o anúncio foi feito durante um culto, após mais de 24 anos, à frente da congregação. Mas ele não é o único. Quando estourou a pandemia, no meio da pandemia, um pouquinho depois, nós tivemos notícias de alguns pastores de igrejas grandes dos Estados Unidos, relevantes, que acabaram tirando a vida. Se você está no Brasil ainda, você se lembra do quadro que o padre Marcelo Rossi passou? Você lembra? Ele ficou um esqueleto andando. Hoje ele está melhor. Agora, na nossa atualidade, o padre bonitão lá, Fábio de Mello, é o da vez. É aquele que, sabe, já pensou, ele mesmo disse, em várias vezes, tirar a vida. Mas, pastor, essas pessoas, esses líderes relevantes, será que eles não são fracos? Será que a fé deles não é pequena? Irmão, o maior profeta da Bíblia, Jesus disse que foi Elias. Tiago vai dizer o seguinte, que Elias era homem como eu e você, um ser humano como eu e você, que orou para parar de chover e parou de chover, que orou para chover e começou a chover. Mas Elias, e eu gostaria, Carlinha, me ajuda aí, coloca na NVT, 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do verso de número 1, vamos ler até o 8. Elias, depois de confrontar os profetas de Baal, depois de fazer cair fogo do céu, depois de orar para que chovesse, depois de 3 anos e 6 meses não chovendo, e a Bíblia diz que chove, Elias, cheio de poder, agora Elias, ele recebe uma palavra, e olha o que acontece. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo que havia matado todos os profetas. Elias era o cara. Você abria o Instagram da época, o homem de Deus, Elias, o homem que faz chover. Lá no X, no antigo Twitter, alguém sempre escrevia lá, você viu? O homem de Deus, Elias, fez chover. Ele era o cara conhecido. Você rolava, onde você rolava? Ia no TikTok, o jovem estava lá, Elias. Aí tinha o meme, a inteligência artificial mostrava Elias. Ele era o cara da época. Só o que acontece aqui, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente,
se até amanhã essa hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Você pode repetir comigo assim, ó: fugiu para salvar a sua vida. Por que Elias fugiu? Porque ele queria salvar a sua vida. Porque alguém pensa em tirar a sua vida. Você já pensou nisso? Por que alguém já vamos ver se eu tenho pessoas sinceras aqui nesta manhã. Se você não quiser levantar sua mão, fica tranquilo. Mas quem já pensou em tirar? Tem bastante gente aqui. A pessoa que quer tirar a sua vida, na realidade ela não quer morrer, ela quer viver, e ela acredita que fazendo isso, ela vai encontrar descanso. Ela não quer morrer, ela quer uma fuga, ela quer resolver aquela dor, uma dor que dói e não se sente. É uma dor que você não consegue explicar, está doendo aqui, está doendo ali, está doendo, é algo que dói dentro de você, sabe, é algo totalmente espiritual. É como você diz assim, ó: eu ouvi a voz de Deus. Quem já ouviu a voz de Deus aqui, levante a mão. Se eu perguntar para você, pode baixar, se eu perguntar para você como é que é a voz de Deus, ela é grossa, ela é fina, ela é grave, ela é aguda, você não vai saber responder, porque é algo que acontece lá dentro. Essa dor que acontece, ela acontece dentro. A gente não consegue explicar. As pessoas desavisadas, se você tentar explicar, ela vai dizer para você que é frescura. Mas não é frescura você ter pensamento de fazer algo ruim. É algo muito sério. E nós, como igreja, precisamos falar sobre isso. A Bíblia diz que Elias fugiu para quê? Para salvar a sua vida, certo? Mas olha o que acontece depois. Foi para Beceba, uma cidade de Judá, e ali deixou o seu servo. Pode deixar aí, carinha. Foi para Beceba, uma cidade de Judá, e ali deixou o seu servo. Você pode repetir comigo: deixou o seu servo. Por que você faz isso, pastor? Isso aqui é para você. A repetição faz com que ela entre no seu cérebro, você entenda a mensagem. Então repete comigo de novo. Fugiu para salvar a sua vida, deixou o seu servo. Olha o declínio. Ele começa a ter aquela dor. E quando a gente começa a sofrer com essas coisas, a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente se isola. O amigo, que era aquele que estava lá, o servo que estava sempre com ele, sabe o que ele faz? Ele deixa ele em algum lugar e começa a caminhar sozinho. Se você começar a ver, alguém caminhar sozinho, não deixa essa pessoa caminhar sozinho, porque possivelmente ele está se isolando, porque ele tem alguma dificuldade, algum problema, porque quem está de bem, quem está sempre de bem, quem sempre está no meio, quer estar no meio das pessoas. Próximo. Depois, foi sozinho para o deserto. Olha, primeiro fugiu para salvar a sua vida, depois deixou o seu servo para caminhar sozinho, e depois sozinho ele foi para o deserto, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz: é melhor andar dois juntos, porque se um cair, o outro levanta.
Ei, você que está passando, eu não sei, sabe, eu aprendi uma coisa, tem vezes que eu começo a pregar algumas coisas aqui, e eu não entendo porque eu estou pregando, depois eu recebo uma mensagem, alguém dizendo, pastor, aquilo falou comigo, então eu entendo que Deus trouxe alguém aqui nessa manhã, para ouvir que Ele te ama, e que você não precisa caminhar sozinho no deserto. A Bíblia diz, caminhou sozinho para o deserto, porque aí ele estava com dor, ele foi um ciclo, sabe? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Olha, vamos continuar. Ele sentou-se de pé diante de uma giesta e orou, pedindo para morrer. Ô irmão, vamos falar sério aqui. Quantos já fizeram essa oração? Eu já fiz. Senhor, tira a minha vida. Senhor, não aguento mais. Tira a minha vida. A Bíblia diz que o homem que faz fogo cair do céu, o homem que foi o maior profeta do Antigo Testamento, do Novo Testamento, olha a situação de Elias, pedindo para morrer, pedindo para tirar a vida. E quando a gente está nessa situação, a gente se sente tão pequeno, a gente se sente tão frágil, a gente se sente tão insignificante. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, que você é algo especial. Aleluia, é tão especial que a Bíblia diz que Jesus, Ele morreu por você, porque Ele te ama, porque você tem um valor. A Bíblia diz que Ele morreu, que o preço que Ele pagou pela tua vida, pela minha vida, é um preço que ninguém nesse mundo, nem no mundo passado, nem no mundo futuro, é capaz de pagar com o próprio sangue de Jesus. Olha o que diz Salmo 139, e o verso 13 ao 16. Olha o que Deus diz para você. Você é amado. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado aí e diga: olha, você é amado por Jesus, você é amado por Deus, você é especial por Deus, é tão especial por Deus, que Ele te trouxe aqui nessa manhã, aleluia, Ele te reuniu nessa manhã, só para dizer: eu te amo. Salmo 139, verso 13 diz: tu formaste o meu interior, e me teceste no ventre da minha mãe. Ou seja, olha, Deus, Ele começou a te construir no ventre da tua mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo extraordinário. Deus não te fez de uma forma ordinária, de uma forma qualquer. Não, Deus te fez de uma forma especial, de uma forma extraordinária. Ei, olha, lá quando Ele começou a fazer o mundo, Ele dizia: haja luz, haja sol, haja estrela. Mas você não. Você, a Bíblia diz que Ele pegou o barro, Ele amassou o barro, Ele fez algo parecido com Ele soprou dele mesmo dentro de você. Ele te fez de uma maneira extraordinária. Tuas obras, elas são maravilhosas. E disse: eu sei muito bem. Próximo. Tu me observaste quando eu estava sendo formado em segredo. Deus estava ali te vendo. Enquanto eu era tecido na escuridão, Ele estava, irmão, Ele estava lá, Ele estava te observando.
quando ninguém estava te vendo, a tua mãe não estava te vendo, você nem estava se mexendo ali dentro, ela nem estava sentindo, ela só tinha aquele pressentimento que estava grávida, mas ele estava te vendo ali, uniforme. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado no teu livro. Olha, Deus olhando lá, cresceu 1 milímetro de centímetro, escreve aqui. Começou a aparecer o olho, escreve aqui. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Você é querido, você é querida, você é amada, você é preciosa, você foi feito de uma maneira extraordinária. Preste atenção nesse vídeo que eu coloquei de como você é. Pode soltar, Carlinha. Se todas as veias, artérias e capilares do seu corpo fossem esticados, eles teriam mais de 96 mil quilômetros de comprimento, o suficiente para dar mais de 2 voltas ao redor da Terra. Seus ossos, proporcionalmente ao peso, são mais resistentes que o aço. Você produz cerca de 25 mil litros de saliva ao longo da vida, o bastante para encher uma piscina pequena. Seu corpo libera calor suficiente em 30 minutos para ferver quase meio litro de água. Cada célula do seu corpo contém cerca de 2 metros de DNA, enrolado e compactado de forma microscópica. Você pisca, em média, 15 vezes por minuto, o que significa mais de 5 milhões de piscadas por ano. E, apesar de tudo isso, o seu coração bate de forma única. Não existe outro ser humano no planeta com padrão de batimento idêntico ao seu. Aleluia. Você pode aplaudir Deus pela sua vida, amado. Olha, tem mais algumas coisas curiosas para você ver que você foi feito de uma maneira extraordinária. Quando você dorme em cima do braço e ele fica com cãibra, o cérebro te faz ter pesadelos para que você possa acordar e liberar o fluxo de sangue para aquela parte do corpo que está dormente. Quando você fica enjoado, com vontade de vomitar em uma viagem, é porque você está parado e os olhos estão em movimento. Ele fica confuso e pensa que você foi envenenado. Na dúvida, ele faz você vomitar para você sobreviver. O corpo, ele libera aqueles espasmos durante o sono, porque o coração, ele parou de bombear sangue por um período curto. E esses espasmos que a gente tem, faz com que o coração volte a bombear sangue novamente. É como se fosse uma massagem que o corpo te dá para você voltar. Isso é precioso, irmão. Presta atenção aqui, ó. Quando a sua pressão cai, o sangue para de chegar com dificuldade quando a sua pressão cai, o sangue para de chegar com dificuldade no seu cérebro. Então o seu cérebro te faz desmaiar, para você ficar deitado e o sangue poder circular com facilidade. Tudo isso para salvar a tua vida. Ah, meu Deus! Eu fosse você, eu dava glória a Deus por isso, irmão. Você foi feito de uma maneira extraordinária, então se ame. Se ame. Não é ser narcisista, irmão. Quando você pega a frase do profeta, né, que estava naquela igreja, o Roger do Traje a Rigor, quando ele diz assim: eu me amo, eu não posso mais viver sem mim. Se ame, irmão. Quem ama, mesmo se pensar em tirar a vida, ele não posso fazer isso, porque eu fui feito de uma maneira extraordinária.
Eu não fui comprado no Paraguai, não, aleluia, aleluia. Eu não fui feito com peças remoldadas, não. Eu fui feito de uma forma, de uma maneira extraordinária. Coloca aí aquela foto eu não acho que eu não, próximo slide. Se essa obra, essa é uma das obras mais caras que existe, a Mona Lisa. Não sei porque ela é cara, é feia pra caramba. Ou eu não entendo de arte. Se essa obra fosse danificada, quanto você acha que custaria para restaurar? Eu acho que nós que estamos aqui, íamos trabalhar a vida inteira e não ia termos dinheiro para restaurar essa obra. Agora, pensa na maior obra que Deus fez. Deus foi melhor do que o Leonardo da Vinci. Deus foi maior do que o Picasso. Quando eu olho, sabe, eu contemplo a natureza. Quando eu acordo de manhã cedo e eu vejo, sabe, a natureza, parece aquelas folhas que parece que foram pintadas à mão. Deus é um artista. E Ele fez isso quando Ele fez o universo, quando Ele fez a natureza. Mas aí Ele pensou, quando Ele fez o paraíso, quando Ele fez o mais bonito, sim ou não? Bonito. Você já viu o pôr do sol, irmão? Cara, que coisa maravilhosa. Você já viu o nascer do sol? Gente, espetacular. Você já foi, já viu o mar? Sabe aqueles tons que tem aquele esmeralda, aquele verde esmeralda, aquele verde céu. Já viu aquela montanha quando você passa, que vai para o interior de Minas Gerais, aquelas montanhas? Quando você vai para a praia, Campo do Jordão, aquelas montanhas, que coisa maravilhosa, foi Deus que fez. Mas Deus falou assim, eu vou fazer a obra que vai coroar todas as minhas obras. Sabe quem Ele fez, irmão? Você. Ele te fez. Você é a coroa de todas as obras. Na galeria do universo das obras de Deus, Ele fez você para coroar. As pessoas vão olhar, sabe, as estrelas é bonito, o universo é bonito, os planetas são bonitos, o mar é bonito, o pôr do sol é bonito, mas o que é bonito mesmo é você, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Você não foi um acidente cósmico, você é um projeto intencional de Deus. Ele disse, eu vou construir, vou fazer a minha melhor obra de arte. É por isso que o diabo alimenta o desejo da gente querer tirar a nossa vida. Porque se eu perder um carro, eu posso conseguir de novo. Se eu perder uma casa, eu posso conseguir de novo. Se eu perder um pôr do sol, amanhã eu posso ir. Mas se você se perder, irmão, não tem como reconstruir. Parece que você parece que é emoldurado por Deus, protegido. Por isso que a Bíblia diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque existe uma proteção nessa obra de arte que é você. Deus te ama. Eu sei que de vez em quando a dor é grande, a depressão é grande, a angústia é grande, mas toda vez que vier essa vontade de você querer tirar, entenda o seguinte, olha, você não pode. Assim como eu não posso chegar no museu e rasgar o quadro da Mona Lisa porque ela não é minha. Eu não posso tirar a minha vida porque
Eu sou uma obra perfeita de Deus, eu pertenço, só Ele pode fazer isso. Ah, você não entendeu, só Ele pode fazer isso, eu sou obra. Por isso que eu tenho que cuidar de mim mesmo. Se precisar passar pelo médico, passe pelo médico. Se precisar passar pelo psicólogo, passe pelo psicólogo. Você precisa cuidar de você mesmo, por quê? Porque a obra que você é não é sua, ela é de Deus. Somente naquele dia, quando Ele falar assim, eu quero a minha obra de volta, aí você vai dizer, eu combati o bom combate, lutei todo dia contra a depressão, lutei todo dia contra a ansiedade, lutei todo dia com vontade de acabar com essa obra de arte, mas acabei a carreira, guardei a fé. Me coloca lá no teu quadro, que é lá no céu, coloca lá na tua galeria, aleluia. A galeria dos heróis da fé não está fechada ainda, irmão. Hebreus 11 fala de uma galeria de heróis da fé, mas você vai entrar na eternidade nessa galeria, aleluia. O teu nome vai estar lá, fulano de tal venceu o síndrome do pânico, fulano de tal venceu a depressão, fulano de tal lutou a vida inteira querendo tirar a morte, mas chegou até o final, combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. Você não é acidente cósmico, você é um projeto intencional de Deus. Deus te criou com um propósito. Você não é fruto de um acaso. Ah, eu não conhecia o meu pai e a minha mãe. Não tem problema. A palavra de Deus, ela diz, eu falei problema igual a Janja? Não tem problema. Mesmo que o teu pai e a tua mãe te desampare, Ele nunca te desamparará. Aleluia. Lá no livro de Gênesis a Bíblia diz que Abraão pegou Agar juntamente com o seu filho pequeno e mandou embora. Eles estavam no deserto, acabou a água, ia morrendo, mas a Bíblia diz que o menino começou a chorar, e a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. Deus está ouvindo a tua voz, o teu choro, a tua angústia, mesmo que a palavra não saia da tua boca, porque a dor é grande. A Bíblia diz que Ele te sonda, Ele te conhece. Ainda a palavra não saiu da minha boca, mas tu já conheces, Senhor. Tu me sonda por trás e por diante. Aleluia. Sua vida tem valor porque você foi planejado por Deus. Jeremias capítulo 1, verso de número 5. Jeremias capítulo 1, verso 5. Me ajuda aí, carinha. Essa Bíblia não me ajuda. Jeremias capítulo 1 e o verso 5 diz o seguinte: eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Eu não conheço meu pai, mas o teu pai te conhecia já. Eu não conheço quem me fez, fui abandonado. Não importa, Deus te conhece. Eu te conheci antes de formá-lo. Que coisa maluca, irmão. Coisa louca. Essa é o poder e a inspiração do Evangelho. Ele é loucura para aqueles que se perdem, mas para mim e para você que acredita, é poder de Deus na nossa vida, para nos fortalecer contra toda a dificuldade. Eu te conheci antes de formar no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei. Deus falou, espera aí, antes de você formar eu já te conhecia. Imagina isso na eternidade. Imagina isso numa época que não é a nossa. Olha o que o texto está dizendo. Eu conheci antes de formá-lo. Mas quando a gente pensa nisso, como é que Deus me conheceu antes de formá-lo? Antes de você vir para a barriga da tua mãe, Deus já te conhecia na eternidade passada.
Aí você fala assim, cara, eu poderia ter nascido lá sei lá, na Europa. Eu poderia ter até lá nos Estados Unidos. Eu poderia ter, pô Deus, por que eu nasci lá no Ceará? Mas Deus diz assim, eu te conheci antes de te formar no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu separei. E eu disse, olha, você vai nascer na barriga da Terezinha, lá no Ceará. Você vai nasceu aonde, pastor? Em Minas? Eu não posso escolher nascer lá na Europa? Não. Você vai nascer na barriga da Fátima. Oh Deus, mas aquela terra lá é terra vermelha. Bate o vento lá, só sobe o pó vermelho. Não, você vai nascer lá. Porque lá é o melhor lugar para você nascer. Eu te escolhi antes. Então você não é obra do acaso. Você não nasceu por um acidente de percurso. Não foi algo errado que Deus, não foi. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Aleluia. A dor, ela não define quem você é. Eu sei que eu estou falando aqui nessa manhã para muitas pessoas que lutam com dores emocionais, mas ela não define quem eu sou. Sabe, a depressão que eu luto todo dia, a ansiedade que eu luto todo dia. Sabe, tem dia que a gente vai fazer compra. Uma das últimas vezes que eu fui fazer compra, faz uns 20 dias, eu estava lá no Max, lá minha esposa fazendo compra, eu sentei perto, num banco de madeira que tem lá, e uma senhorinha do lado, e naquele dia eu estava tão ruim, que eu sentei, e eu comecei a chorar, de soluçar. Tem dia que eu não tenho vontade de levantar da cama. Sabe, eu nunca falei isso para vocês, mas vocês como família, vocês me ajudam pra caramba. Pastor, cara, pois é. Como assim, pastor? Sabe, naquela semana que eu estou bem, não é todos, irmão, mas naquela semana que eu estou bem, falo assim, eu não vou conseguir levantar. O que eu faço? Irmãos, essa semana nós vamos fazer uma live todo dia, 5 horas da manhã. Cara, por quê? Porque isso me obriga todo dia a me levantar cedo, mesmo que eu não queira, me levantar cedo, para compartilhar o amor daquele que me ama, daquele que não me deixa, que não quer me deixar me ver dentro de uma cama atrofiado. Às vezes você vê, sabe, às vezes você vê, Tiago, o pastor de vez em quando posta uma foto treinando na academia. Cara, você não sabe como aquilo lá tem me ajudado em dias difíceis. Teve dia que eu fui na academia e o professor falou assim, ó, vai ali ajudar o rapaz que ele vai competir na semana que vem. Eu entrei no tatame, e aí quando eu fui fazer a posição, eu não aguentei, comecei a querer chorar. Eu olhei para ele assim, irmão, espera só um pouquinho, vou sair um pouquinho. Aí eu saí fora do tatame, lá no shopping. Aí eu comecei a chorar. O professor chegou, o que está acontecendo? Eu falei, cara, hoje eu não estou bem. Hoje eu vim para cá porque eu não estou bem. Aí eu chorei um pouco, depois voltei e fui treinar de novo. E naquele dia, irmão, foi da hora, porque foi uma força tremenda em mim, porque tanto ele batia em mim como eu apanhava dele. Falando isso aí para não ficar muito pesado. Aí terminou, fui para casa, estava renovado. Por causa daquilo lá, mano, eu faço mais de 3 meses que eu não tomo insulina. Então às vezes, o pastor tá, cara, eu preciso me cuidar para mim poder cuidar de você. Então quando você vê de repente uma foto minha lá, tá treinando, não me critique, fala assim, o meu pastor está se cuidando para cuidar de mim.
Então a dor não define quem eu sou. Momento de dor não diminui o seu valor, você ainda continua sendo algo importante para Deus. Meu irmão, é porque eu estou duro aqui, mas quem tem uma cédula de R$50 para me emprestar, eu devolvo. Oh, aqui é assim, filho, aqui é, eu gosto dessa igreja aqui, essa igreja é de rico. Presta aí, eu devolvo. Se não devolver, o Fábio está me esperando. Dá para ver aí, essa nota aqui é de quanto? R$50? E agora, ela é de quanto? E se eu fizer igual o Kiko? Ela é 50? Ela perdeu o valor? Então deixa eu falar para você, momento de dor não define quem você é, não define o seu valor, você ainda é algo importante para Deus. Desculpa, pastor, depois eu te dou uma novinha. Ah, irmão, você não vai aplaudir a Jesus por isso? Ah, para. Para, irmão, eu estou me desgastando, eu estou me expondo, eu estou tirando as minhas vestes, ficando nu para você, para que você seja curado, e você pelo menos tem que me ajudar dando glória aí, em nome de Jesus. Jesus entende a sua dor, irmão. A dor pode ser real, mas ela não é o fim da sua história. Repita comigo, a dor, ela pode ser real, mas não é o fim da minha história. Terceiro, a esperança além de momentos difíceis. A vida é maior do que o presente sofrimento. Amém? O suicídio, irmão, não é a solução. João capítulo de número 10 e o verso 10, Evangelho de João capítulo 10 e verso 10, olha o que diz. João capítulo 10, verso 10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O único que tem prazer na sua morte, que você tire a sua vida, é o diabo, é o ladrão, aquele que quer, sabe, aquele que quer roubar a maior obra-prima. É por isso que você é guardado pelo Senhor. É por isso que a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem. Sabe o que é isso? É guardar, é proteger, é proteção. O diabo quer roubar, quer matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Jesus veio para te dar vida, e vida plena, e vida em abundância. Amém? Se você estiver passando por um momento de dor, irmão, busque ajuda. Busque ajuda. Se tiver problema de ansiedade, de depressão, me procura, eu vou te entender. Deus colocou os médicos para nos abençoar. Através da medicina há milagre também. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento que Ezequiel, o rei Ezequias, ele estava com uma úlcera, um caroço estourado. Sabe o que o profeta, ele orou? O profeta foi até ele. Sabe o que o profeta falou para ele? Procura o médico. A Bíblia diz que ele amassou a pasta de figo, colocou em cima lá e ele foi curado. Deus pode usar o médico para te curar. Deus pode usar a oração para te curar? Pode, e eu acredito nisso. Mas Deus pode te usar o médico também. Então, procure ajuda. Converse com alguém de confiança. Sua vida é valiosa demais para ser desperdiçado no desespero. Você é uma obra-prima na mão de Deus. Sua vida é valiosa demais para ser desperdiçada no desespero. Você é uma obra-prima na mão de Deus. Nenhuma dor é eterna quando se entrega na mão do Eterno. Deus me ajuda. Escolher viver é um ato de fé, é uma declaração
de que o propósito de Deus é maior do que qualquer sofrimento. Viver é um ato de fé, uma declaração de que o propósito de Deus na minha vida é maior do que qualquer sofrimento. Elias, ele chega até Deus, entra numa caverna e ele diz: quero morrer. Sabe o que Deus diz? Não, mano, eu não sei se Deus manda é por minha conta, irmão. Mas Deus fala para ele o seguinte: olha, vai lá, alimenta ele. Quando você estiver ruim, irmão, o lugar de você chorar é aqui, ó. A Bíblia diz que Deus alimenta Elias com pão. Ele dorme. Ele não está bem renovado ainda. O anjo vai lá e alimenta ele de novo. Aí ele diz assim: Elias, levanta, porque o teu descanso não é aqui ainda. Eu vou usar muito a sua vida para abençoar pessoas. Você ainda vai ser o canal de bênção na vida de pessoas. Ei, você que está passando por esse momento de dificuldade, ou conhece alguém que está passando, essa pessoa vai ser um milagre vivo do testemunho daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Sabe quando eu fui na médica, minha médica falou assim: olha, a depressão ela não tem cura, você vai ter que lutar direto com ela. Eu olhei para ela e falei assim: não tem cura para você, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Deus já me curou de muita coisa, de muita enfermidade, que o médico falou: você vai ter isso pro resto da vida. E eu não aceitei aquilo. Como eu não aceito que vou lutar com a depressão o resto da minha vida. Cada dia que eu existir, ela antes que estava assim, ela vai ficar assim, depois assim, depois assim, depois assim, depois eu vou. Vai pro diabo que te carregue. Quem tem que estar deprimido é o diabo, que não tem um lugar garantido no céu. Mas eu vou até o final do dia, do tempo, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Eu gostaria que você ficasse de pé neste momento. Romanos capítulo de número 15 e o verso 13, põe aí, Carlinha. Romanos 15, o verso 13 diz o seguinte: que o Deus fonte de esperança encha inteiramente de alegria e paz em vista da fé que vocês depositem nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Olha, meu irmão, olha que versículo maravilhoso. Que Deus, que é a nossa fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria, pela direção do Espírito Santo de Deus, orar pela sua vida. Eu gostaria que você saísse do seu lugar. Enquanto os meninos fazem um louvor, gostaria de convidar para você. Hoje é dia de vida. Sai do seu lugar já dizendo: hoje é dia de vida, hoje é dia de vida, hoje é dia de milagre. O diabo estava tentando celebrar a tua morte, mas Deus nessa manhã está dando a tua vitória. Sai, abre o espaço dos corredores para as pessoas virem para cá. Pode vir, pode vir, pode vir. Aleluia. Se encher aqui, pode subir no púlpito. No altar, eu quero orar por você nessa manhã. Essa é uma palavra de esperança de Deus para a tua vida. O Deus da esperança, o Deus que nos dá vida, o Deus que nos enche de graça, de esperança todo dia. Você não está sozinho. Você não está sozinho.
Ó, a pessoa que está do seu lado aí, ela caminha com você, você não está sozinho. Ah, existem anjos do Senhor que estão acampando ao teu redor. Fecha teus olhos, faça a sua oração. Já eu vou orar por você. Já eu vou orar por você. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim, e que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, que seguro sou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Aleluia. Espírito Santo de Deus, sou eu, Deus, que traz vida, Pai. Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha tocar, ó Deus, na mente desta pessoa, Pai. Renove, ó Deus, a mente dessa pessoa, como a tua palavra diz, que devemos transformar a nossa mente para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, meu Deus. Senhor, o diabo, ó Deus, até hoje, ó Deus, estava escravizando essa pessoa, ó Deus, nesse sentimento de querer tirar sua própria vida, meu Pai. Mas nessa noite, nessa manhã, ó Pai, a tua palavra diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome de Jesus, todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, todo espírito, ó Deus, que nos leva a querer tirar a nossa vida, a pensar tirar a nossa vida, eu repreendo agora, em nome de Jesus, ó Pai, e pela autoridade do céu, nessa manhã, nós abençoamos a vida da tua igreja, Pai. Senhor amado, estende as tuas mãos, Senhor. Senhor amado, derrama da tua graça nesta manhã, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, tira esse peso. Não, Satanás, você não vai destruir a vida dessa pessoa. Vai tocando, Espírito Santo vai enchendo agora, vai tirando todo o peso, meu Pai, todo o fardo que essa pessoa está carregando. A palavra de Deus, ela diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em nome de Jesus, Pai,
Em nome de Jesus, Espírito Santo, batiza com teu Espírito Santo nessa manhã, meu Pai, batiza com teu Espírito Santo nessa manhã. Haja cura, haja cura, haja cura, haja cura. Eita, carabalabassuri andarai. Oh, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toca na vida da Ivone neste momento, Pai. Eu repreendo todo espírito de suicídio agora, Senhor, que o Senhor venha trazer vida para a Ivone neste momento, Pai. Deus, eu creio que eu vou ver ela testificando milagres aqui nesta igreja, meu Pai, para que todos vejam que o Senhor é aquele que traz vida e não morte, é aquele que renova a nossa esperança, aleluia, que a alegria do Senhor verdadeiramente é a nossa força. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Pessoas que estavam pensando em tirar a vida, hoje você encontrou, aleluia, a vida em Cristo Jesus, aleluia. Há uma nova vida para você nessa manhã, há uma nova esperança para você nessa manhã. Espírito Santo de Deus, oh Deus, aleluia, aleluia, Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Coloque a mão direita para o alto. Repita essa oração comigo. Pai, eu recebo cura para minha vida, eu recebo cura para minha alma. Satanás não vai ter acesso aos meus pensamentos, porque o meu pensamento será de vida e não de morte. Eu creio que a partir de hoje eu vou viver uma vida extraordinária, como extraordinário eu fui formado. Levante a mão esquerda também para o alto, as duas mãos para o alto. Diga: Senhor, nesse gesto eu recebo com fé tudo aquilo que o Senhor depositou em mim nessa manhã. Você pode juntar duas mãos e aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Uma nova história para você nessa noite, nessa manhã. Amém? Hoje começa uma nova história para você nessa manhã. Glória a Deus.